Olá! Nesta aula, vamos falar de regras de negócio. Uma regra de negócio é uma sentença, é uma frase que define algum aspecto, alguma característica daquele negócio que estamos analisando. Tem o objetivo de fazer uma afirmação sobre a estrutura do negócio ou de controlar ou influenciar o comportamento do mesmo. Regras de negócios devem ser atômicas, isto é, são frases que nós não podemos dividir em duas ou mais frases. Por exemplo, algumas regras sobre uma prefeitura. O ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. O ITBI incide na transmissão por ato oneroso de um bem imóvel. O ITBI é pago à prefeitura. O ITBI é pago pelo vendedor do imóvel. O ITBI é pago sobre o valor venal do imóvel. A alíquota do ITBI é de 3%. Veja que nós não podemos escrever o ITBI é pago pelo vendedor do imóvel para a prefeitura. Por quê? Porque eu poderia dividir nas duas frases que usamos aqui. Outros exemplos, mais simples. A empresa é constituída em divisões. Uma divisão é constituída em departamentos. Um departamento é constituído em seções. Aqui estamos falando da estrutura de uma empresa. Estamos fazendo, novamente, afirmações. É claro que se você fez o curso de modelagem de informação, você vai dizer que isso é muito parecido com o modelo de dados. Na verdade, as regras de negócio são informações que nos ajudam a encontrar um modelo de dados. Algumas regras de negócio vão servir diretamente para a criação de modelos de dados. Outras regras vão nos ajudar a usar esses dados, a processá-los em nossos programas. Vão dizer o que fazer com esses dados. E na primeira divisão, existem 3 tipos de categorias para regras de negócios. As declarações estruturais, as declarações de ação e as derivações. Uma declaração estrutural é um conceito, ou a declaração de um fato que expressa algum aspecto da estrutura fixa da organização. Podem ser termos simples ou fatos que relacionam esses termos. Normalmente, são descritas por meio de um diagrama de entidade e relacionamentos. Uma declaração estrutural inclui os termos negócio e fatos relacionando termos. Uma definição de um termo de negócio é uma declaração estrutural. O elemento básico de uma regra de negócio é a linguagem que nós utilizamos para expressá-la, a linguagem que contém o jargão do negócio. A definição das palavras utilizadas nessa linguagem descreve como as pessoas pensam e falam, um glossário. Normalmente, um projeto só começa realmente a progredir quando a equipe de desenvolvimento compreende o discurso dos clientes, aprende a linguagem dos clientes. Para isso, nas primeiras entrevistas ou reuniões, é feito um esforço muito grande para levantar esse glossário de termos, essa coleção de definições de termos. E mais tarde, muitos desses termos podem aparecer no modelo conceitual de dados do sistema. Um termo pode ser um tipo, uma classe, ou um literal, uma instância. No caso de regras de negócio, costumamos trabalhar principalmente com os tipos, com as classes, com as entidades. Os termos definidos são reunidos no glossário ou em um dicionário de dados. Existe um termo especial que é o termo do tipo sensor. Ele representa algo que detecta e reporta valores que mudam constantemente no ambiente, no mundo externo. Existe ainda um sensor especial, que é único, que é o relógio, que relata a passagem do tempo,
cujo valor é sempre o instante corrente, data e hora corrente. Veja um exemplo de termo. ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Uma definição, um item simples que pode aparecer em qualquer glossário, seja ele formal em regras de negócios, seja ele informal. A declaração de fatos. A partir dos termos, nós devemos construir frases, sentenças que descrevam um negócio a partir da relação entre os termos e da estrutura que essas relações criam. Normalmente, estes fatos são caracterizados, ainda nas entrevistas e reuniões, a partir das declarações do cliente de como o negócio funciona. Fatos relacionando termos são bastante fáceis de serem encontrados. Muitas vezes encontramos primeiro o fato e depois temos que explicar o significado de seus termos. As declarações estruturais podem declarar atributos, generalizações ou participações. Uma participação, por sua vez, pode ser um papel, uma agregação ou uma associação simples, exatamente como vimos no modelo de dados. Vamos ver os tipos e seus exemplos. Um atributo, ou seja, uma informação sobre outro termo. DRE é um atributo de aluno. Esta é uma regra de negócio. Generalização, ou seja, vamos falar de um conceito e de seu conceito mais geral. Aluno de graduação é um tipo de aluno. Papel. Uma entidade, um termo pode assumir outro papel. Um aluno pode ser representante de classe, um papel que o aluno assume. Agregação. Uma turma precisa ter alunos. Ou associação simples. Um aluno deve fazer provas. Os termos e fatos estabelecem a estrutura de um negócio. Esta estrutura é normalmente descrita em um modelo de dados. Assim, a maior parte do trabalho inicial com as regras de negócio estruturais pode ser descritas por meio de um modelo de dados conceitual. Veja só, alunos são pessoas matriculadas em um curso. Um aluno de graduação é um tipo de aluno. Um aluno de pós-graduação é um tipo de aluno. Um curso é construído por um conjunto de cadeiras. Uma cadeira é ministrada por um professor. Um professor é um tipo de funcionário. As declarações de ação descrevem aspectos dinâmicos e não estruturais do negócio, sendo que podem ainda ser restrições ou controle de uma ação da organização. Então, elas representam restrições ou condições que as instituições colocam em suas ações. Podem aparecer por força da lei, que te obriga que certo imposto tenha algum valor, pela prática de mercado. Um vendedor sempre vende para alguém que seja um cliente dele, de decisão da própria empresa, ou ainda qualquer outro motivo interno da organização. Exemplos de restrições. Um aluno deve ter um DRE. É obrigado. Nós primeiro estávamos falando da estrutura, que o aluno tem o DRE. A partir do momento que ele é obrigado a ter o DRE, nós temos uma restrição. Uma restrição que é mais ligada a uma ação. Um aluno não pode se registrar em dois cursos que acontecem no mesmo horário. Uma declaração de restrição pode ser uma condição, uma restrição de integridade ou ainda uma autorização. Uma condição diz que se alguma coisa for verdade, então outra regra deve ser aplicada. Se, então. Uma restrição de integridade é uma declaração que deve ser sempre verdade. Uma autorização dá uma prerrogativa, um privilégio a um termo, normalmente permitindo que uma pessoa possa realizar uma ação
e que as outras pessoas não possam fazê-lo. Ainda existe vários outros tipos de declarações de ação ou restrição. Podemos, por exemplo, dizer o que precisa acontecer ou o que pode acontecer. Uma derivação é uma regra de cálculo. É a declaração de que um conhecimento é derivado a partir de outro. São regras que mostram como transformar conhecimento em uma forma para outro tipo de conhecimento, possivelmente em uma outra forma. Inclui até leis da natureza. Geralmente, as nossas derivações são regras, algoritmos ou procedimentos de cálculo ou simples manipulação dos dados. Por exemplo, o valor a ser pago do imposto predial é 3% do valor venal do imóvel. Eu ensino a calcular o valor do imposto a partir do valor venal. A lista de devedores inclui todos aqueles que têm uma conta vencida por mais de 30 dias. Cada regra de negócio tem a possibilidade de ser violada em um ou mais eventos do sistema, ou seja, em um ou mais ações ou funções do sistema. Um evento é algo que exige que alteremos os fatos conhecidos do sistema. Eu sei que o João é aluno. O João vai deixar de ser aluno, então eu tenho que ter um evento que faça essa alteração. Ou ainda, um evento pode consultar os dados para informar a outra pessoa. Analisando uma regra, a gente pode entender que tipos de eventos podem causar algum problema a essa regra. Por exemplo, suponha que o sistema de vendas para uma empresa possui as regras. Um cliente solicita um produto. Um vendedor é designado para atender um cliente permanentemente. A descrição acima faz com que apareçam as seguintes perguntas. O que acontece quando um cliente faz seu primeiro pedido e ainda não tem um vendedor associado? O que acontece quando um vendedor se desliga da empresa? Em todo evento, um conjunto de regras deve ser ativado e cada erro deve ser reportado ao usuário. Ou seja, se eu tenho um cliente que não tem vendedor, vai aparecer um erro. Existem muitas formas de descrever regras de negócios, de acordo com o grau de formalismo e a necessidade de execução ou compreensão por ser humano que desejamos. A seguir, vemos 4 formas básicas de descrição. A primeira forma são os fragmentos de conversação de negócio. Pode não ser relevante um fragmento, pode não ser atômico, pode não ser declarativo, pode não ser preciso, pode ser incompleto, pode ser redundante, inconsistente. Mas é muito fácil de trabalhar. Você vai lá na entrevista e tira aqueles pedaços, mesmo com todos esses defeitos. Normalmente, nós damos pelo menos um passo adiante, trabalhando com a linguagem natural, onde nós só selecionamos as regras relevantes, transformamos todas as regras para atômicas, declarativas, mas pode haver alguma imprecisão ou incompleteza. Mas, pelo menos, nós saberemos que tudo que está escrito é confiável e autêntico. Algumas vezes, temos a necessidade de ir mais um passo adiante e usar uma linguagem de especificação de regras, de maneira onde nós tenhamos precisão e completeza. Finalmente, pode ser necessário dar mais um passo e praticamente programar a regra em uma linguagem de implementação de regras, que seria executável e talvez procedural, talvez não. Temos ainda outra classificação um pouco mais detalhada sobre as regras de negócio. Nessa classificação, temos termo, fato, computação, restrição obrigatória, guideline, guia, conhecimento inferido e iniciador de ação. O termo é o mesmo que vimos antes. Nome ou sentença com uma definição acordada entre as pessoas do projeto.
Pode ser um conceito, uma classe, uma entidade, uma propriedade, um detalhe, um atributo, um valor ou um conjunto de valores. O termo normalmente tem que usar a sintaxe. Termo é definido como o texto. Como funcionário é uma pessoa que trabalha na empresa. Um fato é uma sentença que relaciona termos em observações relevantes ao negócio. Relacionamentos entre entidades e atributos, ou relacionamentos de herança. Termo é um termo-verbo é um termo é composto de, é um papel de, ter a propriedade de. Por exemplo, um professor possui uma ou duas matrículas estaduais. Uma equipe é composta de 5 jogadores. São fatos. Computação, uma sentença que fornece um algoritmo para calcular o valor de um termo. Termo é calculado como... A multa é calculada como 2% do valor original da conta. Um exemplo simples. Uma restrição obrigatória, uma sentença que indica algo que deve ser verdade. Por exemplo, seguindo essa sintaxe, nós temos várias formas de construir. E, nosso exemplo, a data de nascimento de uma criança tem que ser mais moderna que a data de nascimento dos seus pais. Essa regra não pode ser quebrada no sistema. Um guideline é uma regra que é quase sempre verdade, que o sistema deve avisar quando for quebrada, mas permitir que, se o usuário quiser, ela seja quebrada. Em vez de usar deve ou obrigado, usamos termos como deveria, poderia. Ao registrar uma pessoa, deveria ser indicado o nome do pai e da mãe da pessoa. Porém, algumas vezes não se conhece o pai ou até mesmo não se conhece a mãe. Mas deve-se perguntar ao usuário do sistema se não é um erro de digitação. Conhecimento inferido, quase um cálculo, sentenças que expressam circunstâncias que levam a novas informações. Normalmente, na forma de uma regra se então. Por exemplo, se o aluno tem alguma nota menor do que 3, então deve ter uma nota de segunda época. Semelhante, um iniciador de ação, uma sentença que expressa uma condição que leva ao início de uma ação. Novamente, na forma de uma regra se então. Se o produto vendido era o último no estoque, então ativar o processo de reposição do estoque. O que podemos ver sobre as regras de negócio? Primeiro, elas são muito simples e estão bastante em voga com relação à caracterização de uma organização. Porém, as ferramentas ainda não são plenamente maduras. Nós, por exemplo, temos muita necessidade de trabalhar com a linguagem natural e as ferramentas têm muita dificuldade de fazer isso. Além disso, não há um método geral de consenso para seu levantamento ou uso. Esse, então, foi o fim da aula teórica sobre regras de negócio.